Santo do dia 8 de fevereiro, Santo Jerônimo Emiliano e Santa Josefina Baquita. Jerônimo Emiliano, de nobre família, nasceu em Veneza, Itália, em 1486. Sua juventude foi bastante tumultuada, com comportamentos mundanos e desregrados. Desde os 15 anos, serviu como soldado e durante muito tempo foi mantido como prisioneiro pelo exército imperial de Treviso. Neste período, ele foi envolvido numa forte experiência de conversão. Atormentado pela memória de seus pecados, reconheceu em Cristo crucificado o amor misericordioso do Pai. Quando saiu em liberdade, se desfez de toda a fortuna e se consagrou a uma missão muito especial, baseada na revelação da paternidade divina. Compartilhar e viver em comunidade com os órfãos, os pobres e os doentes. Assim, em 1531, fundou um instituto de religiosos na cidade de Somasca, Itália. Logo foram chamados de padres somascos. Jerônimo Emiliano permaneceu leigo e dedicou sua existência a Deus e à caridade. Seus trabalhos solidários se estendiam aos doentes e miseráveis, como também às crianças órfãs e às prostitutas. A motivação da sua vida espiritual foi o desejo de devolver a Igreja ao estado de santidade das primeiras comunidades cristãs. Este mesmo ideal determinou o modo de organizar a vida das casas que acolhiam os órfãos. O grupo religioso se destacou por proporcionar educação gratuita aos menores abandonados e órfãos. Dos muitos colaboradores que se aproximavam dele, alguns tomaram a decisão de seguir o seu estilo de vida. Assim nascia a Companhia dos Servos dos Pobres. Prestes a morrer, Jerônimo Emiliano transmitiu a seus discípulos um testamento que sintetizava sua experiência espiritual e representava ao mesmo tempo um itinerário de vida cristã. Seguiu o caminho do crucificado, desprezai a iniquidade, amai-vos uns aos outros e servir aos pobres. Jerônimo Emiliano faleceu na cidade de Somasca, Itália, no dia 8 de fevereiro de 1537, vitimado pela peste que contraiu servindo aos doentes durante uma epidemia que se alastrou na cidade. Apesar disso, cuidou dos enfermos até os últimos momentos de sua vida. O Papa Santo Pio V, em 1568, oficializou a Ordem dos Religiosos de Somasca. Jerônimo Emiliano foi canonizado em 1767 e o dia 8 de fevereiro escolhido para sua homenagem. Em 1928, o Papa Pio XI o declarou padroeiro dos órfãos e das crianças abandonadas. Santo Jerônimo Emiliano, rogai por nós. Amém. Santa Josefina Baquita. Baquita nasceu no Sudão, África, em 1869. Este nome que significa afortunada.
não recebeu de seus pais ao nascer. Lhe foi imposto por seus raptores. Esta flor africana conheceu as humilhações, os sofrimentos físicos e morais da escravidão, sendo vencida e comprada várias vezes, a terrível experiência e o susto provado naquele dia causaram profundos danos em sua memória, inclusive o esquecimento do próprio nome. Na capital do Sudão, Bakhita foi inicialmente comprada por um cônsul italiano que depois a levou consigo para a Itália. Durante a viagem, ele a entregou para viver com a família de um amigo que residia em Veneza e cuja esposa havia se afeiçoado a ela. Depois, com o nascimento da filha do casal, Bakhita se tornou sua babá e amiga. Os negócios desta família na África exigiam que retornasse. Mas, aconselhado pelo administrador, o casal confiou as duas às irmãs da congregação de Santa Madalena de Canossa, em Schio, também em Veneza. Ali Bakhita conheceu o Evangelho. Era 1890 e ela tinha 21 anos quando foi batizada, recebendo o nome de Josefina. Após algum tempo, quando vieram buscá-las, Bakhita ficou. Queria se tornar uma irmã canossiana para servir a Deus que lhe havia dado tantas provas de seu amor. Depois de sentir muita clareza do chamado para a vida religiosa, em 1896, Josefina Bakhita se consagrou para sempre a Deus, que ela chamava com carinho o meu patrão. Por mais de 50 anos, esta humilde filha da caridade se dedicou às diversas ocupações na congregação, sendo chamada por todos de Irmã Morena. Ela foi cozinheira, responsável do guarda-roupa, bordadeira, sacristã e porteira. As irmãs a estimavam pela generosidade, bondade e pelo seu profundo desejo de tornar Jesus conhecido. Sejam boas, amem a Deus, rezem por aqueles que não o conhecem. Se soubesses que grande graça é conhecer Deus, a sua humildade, a sua simplicidade e o seu constante sorriso conquistaram o coração de toda a população. Com a idade, chegou a doença longa e dolorosa. Ela continuou a oferecer o seu testemunho de fé, expressando com estas simples palavras escondidas detrás de um sorriso a odisseia da sua vida. Vou devagar, passo a passo, porque levo 2 grandes malas. Numa vão os meus pecados e na outra, muito mais pesada, os méritos infinitos de Jesus. Quando chegar ao céu, abrirei as malas e direi a Deus: Pai eterno, agora pode julgar. E a São Pedro: fecha a porta porque fico. Na agonia, reviveu os terríveis anos de escravidão e foi a Santa Virgem que a libertou dos sofrimentos. As suas últimas palavras foram: Nossa Senhora, Irmã Josefina Bakhita faleceu no dia 8 de fevereiro de 1947, na congregação em Schio, Itália. Muitos foram os milagres alcançados por sua intercessão.
Em 1992, foi beatificada pelo Papa João Paulo II e elevada à honra dos altares em 2000, pelo mesmo Sumo Pontífice. O dia para o culto de Santa Irmã Morena foi determinado o mesmo de sua morte. Santa Josefina Baquita, Santa Irmã Morena, rogai por nós. Amém.